Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 3 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. E eu convido você já a separar na sua Bíblia o capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, para estar fazendo essa leitura junto comigo. E já vamos elevar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produzido frutos 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, ateando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação dessa parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhe fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem. Mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo ponto, e na hora da provação abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal, para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouves, porque ao que tiver será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Num daqueles dias, ele subiu
com seus discípulos a uma barca. Disse ele: Passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmasse. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes, então, onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: Quem é este, a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galiléia. Mal saltou em terra, veio ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso nas cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecimento, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios. E tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Neste momento, pedia-lhe o homem de que tinham saído demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: Volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi publicando por toda a cidade essas grandes coisas. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum o pudesse curar. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Como todos os negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo, e prostrou-se aos seus pés, e declarou diante de todo o povo o motivo por que havia tocado, e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto andava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: Tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: Não temas, crê somente, e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele,
senão Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: Não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida, e ela levantou-se. Imediatamente, Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contasse a pessoa alguma o que lhe se tinha passado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, peço que você comente, compartilhe, curta, convide mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária da palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos toque, nos preencha e nos purifique, para que a palavra de Deus faça morada em nosso coração. Convide mais pessoas para estar nos acompanhando. Venha comigo, todo dia, um capítulo da palavra de Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.